ficar de pé um instantinho para a leitura da palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 38 em diante. Mateus 5, a partir do verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também à esquerda. E o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. Não volte as costas ao que deseja lhe emprestes. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos neste lugar. E pedimos que o Teu Espírito, que é santo, que já está agindo no nosso meio, fale aos nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui abençoados, alegres, em Cristo Jesus, que a Tua palavra seja aceita e manifesta em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Luiz, baixa só um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Veja só o versículo de número 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso era chamada a lei de Talião, que era uma lei antiquíssima, que está no livro de Levítico, de Êxodo, de Deuteronômio. Em algumas culturas se aplicava a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, se eu fizesse algo em você que te prejudicasse, você tinha o direito de fazer comigo a mesma coisa. Só que essa lei de Talião, ela foi estabelecida de uma forma para que a justiça não fosse excessiva demais. Então, se eu te quebrasse um dente, você tinha o direito de quebrar um dente meu. E com o passar do tempo, a coisa foi tomando uma proporção muito grande. Porque se quebrasse um dente, a pessoa ia lá e quebrava todos os dentes da outra pessoa. Se a lei da reciprocidade, a lei de causas e efeitos, bateu, levou. Você vê que agora no Natal, tem pessoas que têm o hábito de presentear as outras. E presenteia e também recebe presente, isso é gostoso. Mas na lei de Talião, ela funcionava dessa forma. Do jeito que você fez, eles vão fazer com você. Então tinha que se tomar muito cuidado com aquilo que a gente fosse fazer a outras pessoas. Porque era uma lei implacável. Ela não deixava ninguém de fora. Aí o tempo passa, vem Jesus e começa a falar aqui no verso de número 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na tua face direita, volta-te também à esquerda. Você já sabe que, numa certa ocasião, lá em Campinas, eu estava pregando, e um moço de querida e saudosa lembrança, já falecido, ele estava sentado bem na frente. Eu estava falando sobre a lei de Talião, e ele levantou a mão no meio da pregação. Me interrompeu, e eu perguntei para ele, o que você quer? Ele falou assim, pastor, se alguém te der um tapa no rosto, o que você faz? Eu falei para ele, eu vou fazer o que a palavra de Deus está ensinando, eu vou dar a outra face para ele bater. E se ele bater do outro lado direito? Eu falei assim, agora
Você não sabe o que espera. Porque se ele me bater do outro lado, vai ser um no cemitério e o outro na cadeia. E eu não vou para o cemitério, não. Eu vou para a cadeia, mas que ele não vai bater na minha face de novo, ele não vai. Isso era o meu entendimento, gente. Numa pregação, veja só como é que era. Jesus ainda não tinha entrado totalmente na minha vida, até porque muitas vezes a gente tem atitudes, cujas atitudes não parece que Jesus entrou na nossa vida. A gente se perde no meio de algumas situações. Aí Jesus vem e começa a falar aqui sobre essa questão da lei da reciprocidade. Quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei biblicamente de um moço chamado José, que é uma história muito conhecida. José, ele tinha 17 anos, quando os irmãos o venderam para os ismaelitas, uma caravana que estava indo para o Egito. Ele tinha 17 anos, foi vendido como escravo. Foi para o Egito, costumes e línguas diferentes, tudo diferente. Eu fico imaginando, gente, 17 anos, como é que ficou o psicológico desse rapaz? Os próprios irmãos tentam contra ele, o vende, e ele foi levado. E o escravo, ele era vendido no mercado, tinha um mercadão onde chegavam as mercadorias. E o escravo, ele era escolhido pelos dentes. Mandava abrir a boca e olhava os dentes. Se tivesse cárie, não servia. Se não tivesse nenhuma cárie, então servia. E José fatalmente devia ter uma arcada dentária das mais bonitas, né? Então, ele foi vendido. E quem comprou José foi um homem chamado Potifar. E Potifar não era o nome deste homem. Potifar era o título que ele tinha, era uma alta figura ali no Egito também. E José foi para a casa deste homem, para trabalhar ali como um escravo. Vai vendo, gente, aonde essa situação vai chegar. Esse moço é vendido como escravo. Chegou por último. Então quer dizer que os piores serviços daquela casa, dos afazeres daquela casa, eles davam para ele fazer. Agora você imagina, ele não entendia a linguagem, não entendia os costumes, e todo mundo aproveitava dele. Mas o que José fez? Fez o que a gente não faz. Ele não se levantou contra ninguém. Tudo o que mandava ele fazer, ele foi fazendo. Quando isso aqui descortinou na minha mente, eu fiquei pensando, puxa vida, por que será que Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco? E a conclusão que se chega é que Deus permite algumas coisas acontecer com você e comigo, é para nos tornarmos seres humanos melhores. E aqui com José não foi diferente. Esse moço passou as maiores barbaridades, lutas, sofrimento, está numa terra distante, linguagem diferente. E se não bastasse isso, ele era um escravo, e o escravo não tinha direito, gente. Você já imaginou você não ter direito a nada? O único direito que o escravo tinha era de ser escravo e de trabalhar. Então, muito bem. Dos 17 aos 30, 13 anos esse moço enfrentando problemas. Nesse processo todo, dentro da casa de Potifar, surge uma situação que nós já sabemos. A esposa de Potifar cria uma situação para José. José não aceita aquela situação, José sai correndo daquela casa, a mulher segura a túnica dele, manda chamar o marido e falou para o marido, este moço que você colocou dentro de casa, tentou contra a minha vida, tentou contra a minha moral, contra a minha decência. De imediato, Potifar mandou jogar José na prisão. Veja, quando o rapaz está achando que a vida dele ia dar uma melhorada, porque até então ele havia ganho respeito ali dentro daquela casa, agora ele é lançado na prisão.
Vai vendo aonde isso vai chegar. Talvez você aí esteja enfrentando lutas, como todo mundo enfrenta as suas lutas. Talvez esse ano que está terminando tenha sido um ano diferente, um ano difícil até. Mas isso não quer dizer que Deus esqueceu de você. Deus vai permitindo as coisas acontecer só para ver como que a gente se porta e se comporta diante das situações. Agora José está na prisão. E prisioneiro que chegou por último também não tem direito. Prisão, aquela sujeira, aquela imundície. Mas o que aquele moço fez? Fez algo diferente, porque nós, uma vez Jesus entrou na nossa vida, nós temos que sermos pessoas diferentes. Nós não temos que ser iguais, nós temos que ser diferentes. Tanto é verdade isso, que no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, ali na altura do versículo de número 17, 18, Malaquias diz assim, que outra vez o mundo vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora está aqui José na prisão. Então, na prisão, também ele se tornou um prisioneiro diferente. Estava vivendo no mesmo ambiente, naquela mesma imundície e sujeira. Mas ele não se conformou com aquilo. O que ele começou a fazer? Possivelmente ele começou a dar uma limpada naquilo ali. Começou a recolher o lixo, que o lugar que ele estava vivendo era imundo. Fatalmente as pessoas falaram na cabeça dele, larga isso aí para lá, é assim mesmo. Não, ele não se conformou com aquilo. Mas Deus estava ali de olho, porque Deus estava preparando José. Para quê? Para algo maior. Talvez você esteja atravessando um momento difícil e Deus esteja te preparando para algo melhor. Eu me recordo, eu atendi uma moça lá em Campinas, ela trabalhava como promotora de vendas. Ela ia nos supermercados, como promotora de venda. E sempre que ela vinha no gabinete, ela reclamava. Que ela não aguentava aquilo, estava trabalhando demais, trabalhava demais, ganhava pouco, tinha que sair cedo de casa. Isso e aquilo, e reclamando, como é um hábito que a gente tem, de reclamar. E ela tinha um desejo. Ela, por ter uma aparência muito bonita, ela tinha um desejo de trabalhar numa joalharia chamada Vivara, uma das melhores e mais conhecidas joalharias. Ela não está em qualquer shopping, joalharia chamada Vivara. Ela, por ter uma aparência boa, ela preencheu uma ficha e foi entregar. E recebeu como notícia, aguarda um pouco, depois a gente te chama. E ela foi chamada. Quando ela foi chamada, ela me avisou, pastor, eu fui chamado. Aquela vaga que eu estava pleiteando lá na Vivara, eles me chamaram. Eu vou lá conversar, vou lá fazer uma entrevista. E nas entrevistas, a gente aceita as condições. Com ela não foi diferente, aceitou as condições. Só que depois que começou a trabalhar, aí vem tudo de novo. Ela vinha no gabinete e falava, pastor, o pior serviço que tem lá, eles me dão. Tudo que é ruim lá, eles me mandam fazer. Eu falei, suporta. Fica ali que Deus tem algo melhor para você. Passava um tempo e vem ela de novo, pastor, eu vou sair, não aguento mais. Eu falei, mas você vai sair por quê? Você não queria trabalhar neste lugar? Queria, mas eu não imaginei que fosse daquele jeito. Eu falei, suporta, porque Deus tem algo para você ali. Eu vou ficar mais um pouco. Então ela foi ficando mais um pouco. Passava um tempo e vem ela de novo. Pastor, me tiraram do setor, me levaram para um outro setor, mas está cada vez pior. Chegou uma pessoa lá que é assim, 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 assim. Eu falei, suporte a barra. Deus tem algo para você. Não foi diferente. Se você quiser ser um líder, você vai ter que passar por provas, aonde você estiver. Se você quiser crescer no seu ambiente de trabalho, faça as coisas com afinco, você pode crescer. Sabe o que aconteceu com essa moça que ficou lá, galgando posições, e sempre vinha falando comigo que ia sair hoje? Ela é a gerente geral.
Eu disse para ela assim, você não chegou lá porque te colocaram. Deus te abençoou, você suportou aqui embaixo, foi subindo, subindo, então você chegou numa posição de destaque. E quando você chegar lá, você não vai fazer com ninguém aquilo que fizeram com você. Deus permitiu para que você chegasse. Hoje ela ganha um absurdo, porque cada joia que vende lá, cada relógio que vende, é tudo coisa de marca. Está rindo à toa, feliz da vida. Chega essa época agora, né? Final de ano, dia dos pais, dia dos namorados, vende horrores. Olha a história de José. Um belo dia, José, como sempre ali na prisão, chega 2 prisioneiros. E pela aparência dos prisioneiros, era uma aparência de quem realmente não tinha dormido direito. José pergunta o que foi que tinha acontecido. Um conta um sonho, sonhei isso. O outro conta outro sonho, eu sonhei aquilo. E José, de uma maneira despretensiosa, falou para um assim, olha, o seu sonho é isso. Dentro de 3 dias vai acontecer. O seu sonho é aquilo. Dentro de 3 dias vai acontecer. E de fato, dentro de 3 dias, as portas da prisão se abriram, pegaram um deles lá e forca. José interpretou o sonho dele dessa forma. O cara foi para a forca. 3 dias depois, as portas se abrem de novo. O copeiro do rei foi restaurado ao seu posto. E quando ele está saindo ali, despedindo, José falou para ele, para o copeiro, lembra de mim, quando você estiver lá. E diz a palavra que o copeiro não lembrou dele. Passou-se 2 anos. E ele continuou lá, no esquecimento, mas trabalhando com afinco. O livro de Provérbios e o livro de Salmo diz que ao necessitado não será esquecido para sempre. Deus não esquece da gente, não. A gente pensa que Deus esqueceu. Deus não esquece. Deus está de olho. Deus está vendo. Aí, a gente tem que enxergar o seguinte, que o nosso futuro não está nas mãos das pessoas. Está nas mãos de Deus. Ações e reações. Olha só o que acontece, gente. Ele interpreta o sonho, o rapaz sai da prisão, vai ocupar a posição dele, 2 anos se passam, e José continuou lá, trabalhando. Até que um dia, a gente sabe da história, ó, o faraó, a última palavra, o faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. E o faraó ficou incomodado com aquilo, quando de repente o copeiro lembra. O copeiro lembra e falou para o faraó, olha, aqui dentro do reinado tem um hebreu, que é um escravo. Ele consegue interpretar o sonho, então manda buscá-lo. Os de repente na vida da gente. O moço sai da prisão, mandaram barbeá-lo, trocar de roupa. Colocaram uma outra vestimenta nele, porque ele tinha que se apresentar ao rei. E quando ele chega diante de Faraó, o Faraó relata o sonho. E ele interpreta o sonho do Faraó. E o Faraó se alegrou daquela interpretação. E o Faraó virou para todos os seus assessores e falou assim, olha, não teria ninguém como este para poder ocupar esse posto. Então ele tira um anel do dedo, coloca no dedo, na mão de José, e falou, aqui no Egito quem manda sou eu. Depois de mim, agora é você. Ninguém aqui vai levantar o pé ou descer o pé sem que ele não saiba. E pôs José na carruagem de trás. É aqui aonde eu quero chegar. Olha o que acontece com a lei de Talião. Tive que dar essa volta para poder chegar aqui. Lembre-se que José foi vendido pelos irmãos como escravo, foi para o Egito.
Veja as agruras que aquele moço passou ali na casa de Potifar. As dificuldades, os problemas. Idioma. Costumes diferentes, comida. De repente acontece algo, esse moço vai para a prisão. Nunca tinha sido preso, agora está preso. Outra realidade. Dos 17 aos 30, 13 anos se passam. Esse moço estava sendo preparado para ser um líder. Talvez você esteja num lugar que você está sendo preparado também para poder ser um líder. E aonde José chegou? A segunda maior autoridade do Egito. Agora raciocina comigo. Vou jogar essa responsabilidade para a igreja. Tente refletir. Como é que ficou o Potifar, aquele que comprou José e pôs para trabalhar na casa dele? Como é que ficou esse Potifar? Você sabe? Você não sabe, a Bíblia não fala. Como é que ficou a esposa de Potifar? Que não tem o nome dela aqui, mas tem o que ela fez com José. Como é que essa moça agora ficou sabendo que aquele a quem ela criou aquela situação agora é um manda-chuva? Bom, se não bastasse isso, agora tem os irmãos de José. José se depara com os irmãos, quando a fome chegou, José se depara com os irmãos. Agora aqui a Bíblia fala o que foi que aconteceu com os irmãos de José. Vou abrir um parênteses, pedir permissão para vocês para contar uma coisa que aconteceu comigo anos atrás. 1986, 31 de outubro, às 18 horas e 30 minutos, eu estava abrindo a primeira locadora de fitas de videocassete no interior, no estado de São Paulo, dentro de um posto de gasolina, lá em Campinas, um posto de gasolina bem de frente à prefeitura de Campinas, chamado Videoposto. Eu abri. Só que antes de abrir essa locadora, eu trabalhava num banco. Fui funcionário, assim como o pastor Paulo de Tarso, fui funcionário de um banco. Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, conhecido como Cominde. Fiquei 8 anos, 4 meses e 9 dias lá dentro desse banco. Todas as promoções que surgiam, tinha um encarregado lá que me brecava, não deixava eu subir. Ele ia passando pessoas na minha frente. E eu ali, chateado, pensativo, que de todos aqueles que eram promovidos, eu tinha muito mais qualificações do que eles. Mas ele fazia isso de pirraça. Como Deus conhece o amanhã, eu não conheço. Chegou um dia, por tempo de serviço e faixa salarial, eu fui demitido desse banco. Fiquei pensativo, pesaroso, o que eu vou fazer da minha vida agora? Fiquei uns 4, 5 meses desempregado. Aí um dia eu ouvi falar de Jesus pelo rádio. Olha como é que Deus vai fazendo. Ouvi falar de Jesus. E de repente Deus me dá essa estratégia. Abre-se a primeira locadora de fitas de videocassete no interior do estado de São Paulo, num posto de gasolina. No tempo em que as locadoras de videocassete explodiam. E está eu ali, só crescendo. Um belo dia, assistindo o Jornal Nacional, edição extraordinária, Banco Cominde faliu. Às 8 da noite o banco faliu. Foi aquele corre-corre para todo mundo tentar sacar dinheiro e ninguém conseguia sacar dinheiro, porque quando o banco ele é encampado, ninguém saca dinheiro. Você não deposita e nem consegue tirar. E esse rapaz que foi um dia o meu encarregado, ele tomava conta de uma agência no Rio de Janeiro. E agora, ele está lá no Rio de Janeiro passando os maiores apuros. Foi despejado.
A família lá em Campinas teve que juntar uns trocados para trazer ele de volta para Campinas. Ele já era casado, tinha uma filha. Bom, um belo dia eu estou no escritório, lá na locadora, estou escutando choro de criança. Aquele choro que não parava. Eu fiquei pensando, será que essas meninas não dão um jeito nessa criança que está chorando desse jeito? O que será que está acontecendo? A menina não parava de chorar e eu saí do escritório, fui lá fora para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, esse moço estava de costa no balcão. Ele tinha feito uma ficha na locadora. E quando ele estava fazendo a ficha na locadora, alguém veio devolver uma fita, que era a fita mais procurada que tinha naquele momento, que era Super Xuxa contra o Baixo Astral. Era a festa da criançada. E a criança, quando viu, sendo entregue a fita no balcão, a criança ficou com a fita na mão. E o moço foi lá, preencheu a ficha, só que ele não tinha comprovante de residência. E a ordem era, não abre nenhuma inscrição para quem não tem comprovante de residência. E ele ficou ali tentando dialogar com as meninas, e as meninas falaram, não, a ordem é essa, não pode abrir se não tiver comprovante de residência. Aí ele virou para a menina, falou para a filha dele, filha, devolve a fita. A menina não queria devolver a fita, não. A menina aprontou um outro berreiro, segurando a fita, não queria, porque ela queria a fita. E o pai tentou ainda ver com as meninas se não tinha um outro jeito. As meninas falaram que não. Aí nisso eu chego. Quando eu chego para ver o que é que está acontecendo, a menina estava com a fita na mão chorando, e ele vira de costas, assim fica de frente para mim. Aí ele me vê, ele se assusta. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou, minha filha pegou a fita, não quer devolver porque eu não tenho comprovante de residência. Nós conversamos um pouquinho ali no balcão. Ele falou, você sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, sei, o banco fechou, né? Fechou. Tive que vir embora, agora estou morando lá na casa da minha irmã. O apartamento é pequeno, estou lá de favor. Falei para a menina assim, pode preencher a ficha dele. Preencheu a ficha dele. E falei assim, enquanto você estiver desempregado, você pode pegar as fitas que quiserem. Você está isento. Escrevi na ficha dele, isento. Tinha essa autoridade. Ele ficou muito constrangido com aquilo. Mas vamos voltar para a realidade. O que eu poderia ter feito? Porque na hora, tudo aquilo passou na minha cabeça. Esse moço segurou a minha promoção durante muito tempo. Colocava a pessoa no lugar que não tinha competência, eu tinha. Agora você imagina como é que a gente fica. Então na hora que eu podia dar o troco, eu não dei o troco. Por quê? Jesus já tinha entrado na minha vida. Mas eu poderia ter dado o troco. Não dei o troco. Então aqui Jesus está falando. Olha o que ele diz no verso 38. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho. Dente por dente. Gente, na lei da reciprocidade, o que eu te fiz, você me faz de volta. Está tudo dentro. Lei de causas e efeitos. Mas agora vem Jesus e muda esse esquema. Você vai ler aqui no Sermão da Montanha, no verso de número 7, nesse mesmo capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É nessa hora que a gente vê se Jesus está na nossa vida ou não. Ele está dizendo aqui, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se te pedir a roupa, dê a túnica. Agora, você não vê Jesus mandando andar a 3ª, andar a 4ª ou andar a 5ª. Mandou andar mais 1 milha. E às vezes a gente anda até mais. E a gente acha que está fazendo muito. Não. Jesus andou, pediu para andar mais 1 milha. A 2ª milha.
Então, nessa noite, gente, é uma mensagem aqui simples, no sentido de que quantas coisas acontecem e às vezes a gente acha que Deus esqueceu. Mas Deus está vendo tudo. Vendo tudo só para ver até onde a gente consegue chegar. Quando eu falo dessa história, que eu lembro dessa menina que trabalha na Vivara hoje, que é manda-chuva lá na Vivara, quantas vezes ela quis sair e vinha no gabinete, era a mesma história. Pastor, eu vou sair, pastor, eu vou sair. Não, você não vai sair, você vai ficar. Você não queria tanto essa vaga? Queria. Não, mas não aguento mais. Estão pegando no meu pé, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. É Deus permitindo a gente crescer ali dentro para poder ocupar uma posição. Eu poderia ter dado troco nesse moço, por tudo que ele me fez passar. Mas não. Será que o Senhor se alegrou da minha atitude? Com toda certeza que eu poderia ter dado troco. E fora outras coisas que acontecem na minha vida, acontece na sua. Quando você pode esmagar, você não esmaga. Você usa de bondade e usa de misericórdia. Está aqui Jesus falando. E eu vou concluir lendo de novo. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Tu, porém, olha só, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte também à esquerda. Às vezes a gente é esbofeteado, mas tem limite para as coisas. Aqui Jesus falando. E ele está dizendo aqui, se estão pedindo para você a túnica, dê a capa. Se está pedindo para você andar uma milha, ande 2. Mas a lei de Talião, ela serviu para fazer uma equiparação sobre a justiça vingativa. Às vezes a gente tem a oportunidade de vingar, mas a gente não faz isso. E quando a gente não faz isso, a gente está dentro desse propósito que Jesus quer de nós. Porque a verdadeira conversão é quando algumas situações surgem em nossas vidas e a gente tem um papel diferente. Nós somos chamados para quê? Para fazer diferente. Fomos chamados para fazer a diferença também. Quando Pedro e João estavam entrando no templo em Formosa, às 3 horas da tarde, tinha um paralítico ali na porta, pedindo esmola. E Pedro falou assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, que era a graça de Deus, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E o moço levantou e andou. Será que nós estamos tendo essa mesma conduta e esse mesmo procedimento de Pedro? Eu não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Hoje, gente, eu quero concluir dizendo, talvez você chegou até aqui e tenha enxergado que foi um ano difícil. Aliás, os anos são difíceis mesmo. Agora entenda uma coisa. Nós somos hoje o fruto das nossas ações. O reflexo daquilo que nós fizemos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos nós que escolhemos. E cada escolha que a gente tem consequência. Consequências boas. Agora, o que eu quero dizer é que Deus permite para que a gente possa sair dessas situações mais experientes, mais conscientes e sair muito melhor do que quando a gente entrou. Porque se a gente não aprender, nós vamos ter que passar de novo. Se a gente não aprender, nós vamos ter que passar de novo. Aí entra o Salmo 119, o verso de número 71. Foi-me bom ter passado pelas aflições,
para que aprendesse os teus estatutos. Ninguém gosta de passar pelas aflições, mas Deus permite passar. Por quê? Quando a gente passa pelas aflições, a soberba quebra, o orgulho quebra. A gente está enfrentando lutas, então aquilo quebranta o coração da gente. E às vezes a gente endurece a serviço. Mesmo passando a luta, a gente ainda fica durão lá. E se a gente ficar durão, nós vamos ter que enfrentar o problema de novo. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor permite para que a gente possa ser hoje melhor do que ontem. E ser amanhã melhor do que hoje. Para isso que Ele nos chamou. Feche os seus olhos um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela ministração da Tua palavra, pela simplicidade dela. Que nós possamos aprender com os exemplos aqui discorridos. Um moço tão jovem sofreu as agruras e ele trabalhou com afinco. O Senhor estava prestando atenção, vendo as reações que ele tinha. Por isso, ele tornou-se a segunda maior autoridade do Egito. E durante todo o período em que ele permaneceu no Egito, o Egito foi abençoado. Mesmo depois de morto, o Egito continuou sendo abençoado. E quando os ossos saiu do Egito, o Egito pura e simplesmente passou a ser um país das antiguidades. Mas aquele a quem o foco da bênção estava, que era José, os seus ossos já não estavam mais ali. Senhor, que isso possa ser em nossas vidas também. Que nós possamos ser bênção aonde o Senhor assim nos colocar. Ser luz aonde assim o Senhor nos colocar. E assim sendo, nós vamos tributar a glória devida ao teu nome. Por isso, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Recebe, Senhor, nessa noite, a gratidão do nosso coração. A Deus seja todo louvor, toda honra, pelo século dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos nessa noite. Eu estou olhando aquele relógio, 6h30, hein? Podia ser 6h30, né? Vamos honrar o Senhor nessa noite, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você pode fazê-lo sem constrangimento. Amém. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Não tem ninguém não, né? Então vamos orar. Levante a sua semente. Muito obrigado, Senhor. Neste último domingo deste ano. Então, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esta semente a Ti. E que esta semente, ao cair nessa terra, possa fazer este semeador prosperar. Todas as sementes que foram plantadas ao longo deste ano, Senhor, que o semeador já começa a colher a partir de janeiro. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todo louvor a Deus e o
Gente, então, lembrando, a próxima quarta-feira agora, passagem de ano, o culto vai começar às 22 horas. Se você deu o seu nome, ótimo. Se você não deu, eu acho que não tem mais espaço não, né, André? Acho que não tem mais espaço. Acho que não tem mais espaço, porque aqui comporta-se, acho que 120 pessoas, né? Com as mesas e tudo, né? Então, quem deixou para a última hora aí, olha, depois, conta com a Andréia aí, que eu não sei. Vê o que é preciso trazer, né? Então, o culto vai começar às 22. Vai ter testemunho, se você tem uma bênção para contar. Vem, prepare, seja rápido, objetivo. Fala, Deus me abençoe. Pronto, né? 5 minutos para meia-noite a gente para, ajoelha, agradece a Deus. Nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E depois a gente continua orando, a hora que começar os foguetórios, a gente já sabe que foi a passagem já. Aí a gente agradece a Deus pelo ano que está iniciando e depois nós vamos para aquela ceia abençoada que vai ter uma mesa lá no fundo, farta. Não vai fartar, vai ter fartura mesmo. É abençoada mesmo. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé então, gente, para terminar. Lembrando do acampamento de carnaval. Dia, não sei que dia está marcado aqui. Acampamento de carnaval, dia 13/2. Dia 13 a 17. Acima dos 12 anos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença do Espírito Santo seja clara e notória em nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando. Todos tenham o início de semana de vitória e de triunfo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.